Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 2 de agosto, celebramos Santo Eusébio de Vercelli. Nosso santo de hoje nasceu na ilha da Sardenha, na Itália, no ano de 283, uma época em que havia muita perseguição contra os cristãos dentro do Império Romano. Aliás, o pai de Santo Eusébio, que era cristão, ele foi martirizado numa dessas perseguições, uma perseguição dirigida pelo imperador Diocleciano. Depois do martírio do seu pai, a sua mãe, isso ele era muito pequeno ainda, o leva até Roma. Eles se mudam para lá e a própria mãe incentiva, vendo que o seu filho era muito piedoso, incentiva que ele faça os estudos eclesiásticos e se torne um sacerdote. E de fato isso aconteceu. Ele se tornou, portanto, membro do clero romano. E como padre, o papa da época, Júlio I, o admirava muito. O consagrou bispo no ano de 345 da diocese de Vercelli, que era uma diocese que ficava bem perto da cidade de Milão. E ali, como bispo, ele era muito querido pelas pessoas, era muito querido mesmo pela sua santidade de vida, pela sua firmeza. Era realmente visto como um grande pastor. E numa época em que a igreja sofria, além das perseguições, sofria também com a famosa heresia ariana, uma heresia que basicamente defendia que Jesus Cristo é apenas homem, não é verdadeiramente Deus. Nessa época havia vários concílios em vários lugares para esclarecer essa questão. E Santo Eusébio participou de um desses concílios, o Concílio de Milão, que aconteceu no ano de 355, quando ele tinha, portanto, 10 anos de bispo. E ali, nesse concílio, os bispos, os padres arianos, ficavam forçando a barra para que todos, inclusive Santo Eusébio, votasse a favor da tese ariana. Acontece que, no fim das contas, o imperador romano da época, chamado Constâncio, quis intervir no concílio a favor da tese ariana e acabou mandando prender os bispos que não aceitassem que o seu desejo se cumprisse. E Eusébio foi preso, foi muito açoitado, foi realmente muito cruel a tortura pela qual ele passou. Passou um tempo preso, sem que ninguém o visse, e aos poucos as pessoas começaram a sentir falta dele. Onde é que está o nosso bispo? Ele nunca mais apareceu, não está aqui na casa episcopal. Onde é que ele está? E até que descobriram que ele estava preso e pior, que ele tinha sido torturado de uma forma muito cruel. E o povo começou a se sensibilizar com aquilo e pressionar para que as autoridades romanas soltassem Dom Eusébio. Eles, de fato, pararam de açoitar o Santo Eusébio, porém o exilaram. Primeiro ele foi enviado para Capadócia, onde hoje fica a Turquia. Depois, praticamente jogaram ele num deserto lá no Egito. E ele sofreu muito. Foram 6 anos que ele ficou longe da sua diocese, longe do seu rebanho. E foi uma época de purificação para ele. Ele rezou muito, fez muita penitência pela igreja, pela resolução daqueles conflitos, pelas suas ovelhas. E, terminados esses 6 anos, ele consegue sair do seu exílio porque o imperador romano morre e o novo imperador mandou que soltassem os bispos que estavam presos ou exilados. Ele não volta, Santo Eusébio não volta logo para a Itália. Ele sabe que ali no Oriente, onde ele está, também tem muita confusão em relação ao arianismo, e aí ele vai ajudar bispos ali do Oriente a lutar contra essa heresia pelo bem da igreja, pela salvação das almas. Então ele faz uma peregrinação pela Capadócia, pelo Egito. No Egito ele ajudou muito Santo Atanásio, que era o bispo de Alexandria, e os dois eram muito amigos. E foi combatendo realmente o arianismo por essas regiões até que ele volta para a Itália. E chegando na sua diocese de Vercelli, onde ele não pisava há mais de 6 anos, na verdade,
ele foi recebido com uma grande aclamação popular. As pessoas se emocionaram muito, bispos, padres, os leigos, porque ele era muito santo e todo mundo sabe da dor dele. Ele depois morreu por doença, mas o povo em geral considerou ele um mártir a partir da morte dele. Uma outra coisa que fez com que ele tenha sido muito marcante é que ele foi o primeiro bispo naquela época que teve a inspiração de viver em comunidade com os padres da sua diocese. Então, para favorecer a formação dos seus padres e motivar para que os seus padres buscassem a santidade e fossem fiéis na sua missão, ele decidiu morar junto com os padres e ter uma rotina de oração, de penitência, de sacramentos, de missão, indo para as paróquias. Essa inspiração depois foi imitada por grandes bispos da época, como Santo Agostinho, São Martinho de Tours. Isso aí foram as sementes do que depois se chamaria de comunidade dos cônegos regulares, ou seja, padres que têm uma vida comunitária, mas que também são muito dedicados à missão, nas paróquias, ao pastoreio. Também, no caso de Santo Eusébio, eles faziam trabalhos manuais para ter o seu próprio sustento material. Então, era um bispo que também teve essa sensibilidade na formação do clero, de vida comunitária. Não era uma época de fundação de congregações, nada disso, mas ele lançou uma semente relacionada a isso aí. Foi inovador também nesse ponto. Também depois do seu retorno à Itália, ele lutou muito junto com outro grande padre da igreja, que foi Santo Hilário de Poitiers. Santo Hilário também era bispo e ele ajudou muito Santo Hilário no processo de unificação da igreja na França. O Santo Hilário era bispo de Poitiers na França e recebeu muito essa ajuda de Santo Eusébio nesse processo de unificação da igreja na França. Então, um grande bispo, um grande pastor que se consumiu realmente pela igreja, por Cristo, pela salvação das almas, que passou por inúmeras provações e que, mesmo tendo morrido de forma natural, por todas as torturas e perseguições que ele passou em vida, ele foi considerado como mártir pelo seu povo que o amava e que tanto se inspirava no seu testemunho e que tanto era bem orientado através do seu pastoreio. Ele faleceu na sua própria diocese onde ele se consumiu até o fim, no ano de 370. Nos inspiremos nesse grande bispo, grande santo, tão marcante para a igreja no seu tempo, ali no século IV, que ele nos inspire a, no nosso tempo, sermos a resposta que a igreja e o mundo de hoje esperam que nós sejamos. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós.